Oi, gente, voltei. Bom, vou fazer uma sessão aqui para vocês, né? Depois de 2 semanas parada, 2 semanas o canal Mente Aberta, assim como o Só Psicanálise e meu canal secundário parados devido a uma reforma que estava acontecendo no ambiente de gravação, né? Até no vídeo anterior a este, eu até falei sobre isso, né? Falei que o canal estava parado devido a uma reforma. Gravei um vídeo de segundos apenas para dar uma satisfação para vocês, o porquê do canal está parado, né? E aí a reforma foi concluída ontem, tá? E aí eu parei para arrumar todo o ambiente, né? Para hoje voltar com as atividades do canal, certo? E para marcar essa volta do canal Mente Aberta, essa nova temporada, eu vou contar uma história para vocês, que é a história aqui do ambiente de gravação, né? Eu acho legal compartilhar essas questões com vocês, porque vocês fazem parte do canal Mente Aberta, então eu acho importante vocês conhecerem um pouco da história desse canal, né? Assim como quando eu troquei de câmera, eu, enfim, conversei sobre isso com vocês. Eu gosto sempre de estar compartilhando isso com vocês, porque é uma forma de deixar vocês cada vez mais perto da história desse canal, do que acontece, né? Então, esse ambiente aqui de gravação fica por trás da casa dos meus pais, né? A casa dos meus pais é na frente, esse ambiente é por trás. Esse ambiente aqui era a casa da minha avó. Há uns 14 anos atrás, mais ou menos, a minha mãe construiu isso aqui para que a minha avó viesse para aqui, né? Para cá, para nossa casa, para minha mãe cuidar dela. Porque a idade vai avançando e, enfim, minha avó tem alguns problemas psiquiátricos, né? Que precisam de atenção. E, enfim, minha mãe trouxe ela para cá, para morar aqui. Tá? O que é que acontece? O canal Mente Aberta não começou aqui. O canal Mente Aberta começou na casa onde eu morava, no ano de 2013, né? Para ser mais específica, o canal Mente Aberta começou no dia 12/9/2013. Eu tinha um relacionamento sério com uma pessoa e eu morava com essa pessoa, né? E eu comecei o canal Mente Aberta lá. No começo era bem precário, né? E assim, até a minha didática mesmo, a minha forma de comunicação, de transmitir as coisas, porque eu estava começando, então eu era bem, né, retraída, assim. E os assuntos que eu abordava eram assuntos de ensino médio, né? Eu sempre tive vontade, assim, de poder transmitir. Eu sempre tive essa facilidade de transmitir, né, aquilo que eu aprendo e tal. Então, assim, eu transmitia conhecimentos voltados aí para o ensino médio, matemática, química. Ainda tem essas playlists aqui, né, embora não seja a minha prioridade hoje em dia, mas na época era. História, matemática, química, enfim, falava sobre isso. Bom, quando foi em 2014, eu voltei para casa dos meus pais, né? Eu separei, voltei para casa dos meus pais. E a priori eu fiquei no meu quarto mesmo, na casa dos meus pais, aí na frente tem o meu quarto, né? Então eu fiquei no meu quarto quando eu voltei, né? Voltei deteriorada pelo término do relacionamento, enfim. E aí, depois a minha avó teve um problema sério aí de saúde, na medida que a idade vai avançando, né? E fica mais complicado, enfim. Então a minha mãe teve a ideia de tirar minha avó daqui e colocar ela na casa da frente, junto com eles, né? Junto com a minha família. Porque minha avó já tá com 83 anos. Então, assim, tava muito complicado ela continuar aqui, porque tem degraus, né, pra subir pra casa dos meus pais.
Então, assim, ela não fazia mais nada, não cozinhava, não fazia mais nada. Então, ela tinha que subir para comer lá em casa. Ou então, minha mãe trazia a comida para cá, mas aí para ela comer sozinha também. Então, assim, ela estava muito isolada aqui. Então, minha mãe levou ela para cá, para frente, para casa da frente, porque fica mais fácil, né, para cuidar, enfim. E aí, quando eu voltei para casa, a priori eu fiquei no meu quarto e depois eu pensei, pô, eu vou para casa, ficar na casa da minha avó, né? Vou ficar atrás porque fica mais isolado, eu tenho mais privacidade. Aqui não é tão pequeno, é um ambiente de 4 cômodos, então tem banheiro e tudo, né? Então ia ser bem melhor para mim ficar aqui. E como eu estava muito deteriorada devido a algumas questões existenciais, nem estava fazendo faculdade ainda, né? Então eu precisava de me isolar um pouco, de ficar um pouco só. E aí eu vim pra cá. E aqui eu vivi muitas coisas e é por isso que eu tenho um apego emocional muito grande a este lugar, porque aqui eu, enfim, passei por momentos bem complicados mesmo. Mas foi aqui que a minha criatividade que eu comecei a superar minhas questões existenciais conflituosas. Não que eu não tenha hoje em dia, mas hoje em dia já é bem mais fácil de lidar quando eu estou com algum conflito existencial. E a minha criatividade começou a ser estimulada, né? Comecei a ler aqui, comecei a me debruçar mesmo sobre coisas que pudessem me dar algumas respostas para algumas questões existenciais, né? E depois que eu entrei na faculdade foi que eu comecei de fato a superar mesmo, né, minhas questões, enfim. Então, e aí o canal Mente Aberta até então era muito voltado. Quando eu voltei para casa, eu comecei a focar mais nas questões da vida, né? É tanto que tem a playlist Coisas da Vida. Então eu comecei a falar mais sobre as coisas da vida, porque isso era meio que um desabafo e era meio que um aporte para mim mesma, né? Porque eu refletia e aí trazia para compartilhar com as pessoas e às vezes algumas pessoas estavam passando por o mesmo conflito que eu, e aí me mandava e-mail, né, sobre isso, e o canal Mente Aberta realmente começou a ocupar um espaço bem significativo na minha vida, coisa que não tinha antes. Antes não tinha esse espaço para o canal, né? Eu gravava, mas era bem raro eu gravar, não era com frequência, e enfim. Mas aí eu comecei a ter um apego significativo pelo canal, porque começou realmente a ser um aporte para a minha existência, né? Esse canal começou a salvar a minha existência, como eu sempre falo, eu sempre digo isso. E depois que eu entrei na faculdade, eu comecei realmente a expandir o canal para outras questões, né? Para psicologia, para, enfim, temáticas em outras áreas, as quais eu passei a me interessar, porque o curso de psicologia eu acho um curso bem assim, amplo, né? Bem abrangente, digamos assim, porque a gente se depara com questões do âmbito jurídico, do âmbito da neurociência, do âmbito da farmacologia, enfim, abrange vários âmbitos. Então, consequentemente, a gente desenvolve um interesse por outras áreas também. Então eu comecei de fato a expandir o canal e cada vez mais trazendo temáticas diversificadas para o canal, né? E o cenário era bem precário, né? Por quê? Porque aqui o ambiente há 14 anos não passava por uma reforma, não passava por reparos. As telhas mesmo eram telhas que é do estilo Brasilite, mas não é do mesmo material daquela Brasilite tradicional, né? Eram telhas de fibra ecológica, que é um tipo de telha que ela parece um papelão grosso, sabe? E aí com o tempo, já há 14 anos, né, começou a
as telhas começaram a ficar sucateadas devido às chuvas e, enfim, o tempo mesmo, né? E aí começou a abrir buraco mesmo nas telhas, né? Porque ela, como eu falei, ela tem um material que parece um papelão, né? Ela é revestida de um material que parece um papelão. E aí aqui esse ambiente começou a encher de goteira. Tipo, o último inverno mesmo aqui foi bem complicado, porque era goteira para todos os lados. A minha cama, eu também durmo aqui, né? E a minha cama andou por diversos lugares aqui, porque eu sempre procurava um lugar que não tivesse pingando para colocar a minha cama. E, enfim, recebi muitas críticas por conta do cenário, eu até já falei isso para vocês, né? No comecinho o cenário era bem precário, e aí eu recebi muitas críticas com relação a isso, mas era o que estava dentro do meu alcance naquele momento, sabe? Não era uma questão de relaxamento ou porque eu não queria ter um cenário melhor, enfim. Era realmente porque eu não tinha condições, sabe? Para ter um cenário melhor. Aquilo era tudo que eu tinha, né? A cama era bem precária, era tudo que eu tinha, o computador e enfim. Era tudo que eu tinha para fazer o canal Mente Aberta funcionar. E as paredes aqui também começaram a mofar porque tinham infiltrações, né? As paredes aqui começaram a rachar mesmo em locais estratégicos, onde quando o pedreiro olhou, ele disse que com o tempo a casa poderia, essa parede aqui poderia virar para lá, né? Porque estava rachando em pontos que a casa realmente poderia realmente cair para trás, né? Essa parede aqui, enfim. E aí chegou um momento que de fato a gente tinha que fazer uma reforma emergencial aqui. E foi esse ano, né? Agora em janeiro. Minha mãe me ajudou muito, né? Eu e minha mãe, a gente tem uma relação, já falei muito sobre isso aqui, é uma mão é uma via dupla a relação que eu tenho com a minha mãe. Eu a ajudo e ela me ajuda no que eu preciso, né? Nessa reforma entrou dinheiro meu, entrou dinheiro dela, né? O canal Mente Aberta começou atualmente a dar um certo rendimento, né? Devido ao tempo já em o qual eu tenho o canal e enfim. Não é nada, nossa, o canal tá dando muito dinheiro, eu também nem penso nisso, porque se eu fosse pensar nisso eu já tinha desistido desse canal há muito tempo. E enfim, eu comecei a guardar o dinheiro que estava me rendendo, comecei a aplicar na poupança da minha mãe junto com ela, e chegou o momento da gente reformar esse ambiente. E precisa ainda de alguns outros reparos, lógico, mas assim, o principal foi feito, sabe? As paredes foram, assim, refeitas, assim, remodeladas, né? Principalmente essa aqui, que iria ser a parede do cenário. Anteriormente o cenário era na parede lateral, né? E, enfim, é isso, gente. Por que eu fiz o cenário assim, né? É um cenário simples, mas no entanto é um cenário que tem muito significado para mim, sabe? Eu pensei, já que vai fazer uma reforma, eu quero refazer o cenário e fazer algo que tenha um significado para mim. E aí eu pensei logo na cor, que cor vai ser, e aí eu pensei, vou pintar de vermelho. Eu iria pintar literalmente, mas a minha mãe me deu a pintura de presente, né? E ela pagou para pintar e tal, porque eu ia acabar fazendo besteira, até porque é muito difícil pintar com essa tinta, né? Mancha muito. E aí eu pensei no cenário vermelho porque é a minha cor preferida sempre foi. Pela representatividade da cor mesmo, né? Traz uma certa intensidade, né? Tem a representatividade do amor, da paixão, enfim. E assim, eu sempre sou muito intensa nas coisas, sempre faço minhas coisas com muito amor, com muita dedicação, com muita paixão. E aí por isso eu pintei o cenário de vermelho, né? Tem um quadro de Freud que desde que eu ganhei do meu irmão,
que me acompanha nas gravações, né? Porque desde que eu entrei na faculdade de psicologia, que eu tenho um amor imenso pela psicanálise, muito embora hoje em dia eu esteja mais voltada para uma psicanálise lacaniana, mas Freud é Freud, né? E, enfim, nunca vou deixar de ter uma paixão imensa por Freud. E até o próprio Lacan, né? Ele próprio diz, quem quiser que seja lacaniano, eu sou freudiano. Então, ser lacaniana me faz ser freudiana por tabela. E, enfim, coloquei o joguinho de xadrez ali aparente, não por ornamentação, é porque eu realmente gosto. De um tempo pra cá eu comecei de fato a me debruçar, né, sobre o jogo de xadrez, e eu acho que tem a ver com o nome do canal, né? De fato abre a mente, jogar xadrez, né? Estimula o raciocínio lógico, estimula a criatividade, estimula a visão holística acerca das coisas, né? Comecei a gostar mesmo, a estudar xadrez. Meu irmão até me deu esse livro aqui de presente, que ensina xadrez. E aí coloquei ele abertinho ali, até porque facilita os meus estudos. Enfim, quis fazer realmente uma coisa simples, mas que tivesse um significado muito acentuado para mim. No cantinho ali eu não quis botar aparecendo aqui no cenário porque ia ficar muita informação, mas tá ali numa mesinha, sabe, o meu primeiro notebook, o meu microfone, as minhas primeiras câmeras, né, que deram aí início ao canal. E eu coloquei ali para ornamentar o ambiente aqui, porque eu nunca quero esquecer as minhas origens, sabe? Eu posso evoluir como for, porque eu acho que a evolução é inerente, né, ao ser humano. A gente evolui mesmo com as experienciações. Na medida que a gente vai amadurecendo, a gente evolui mesmo. Mas eu nunca quero esquecer a minha essência, as minhas origens. E por isso eu deixei ali, para sempre lembrar de onde eu vim, né? E no começo eu era muito criticada, já falei sobre isso aqui também, por causa do cenário, por causa da precariedade do cenário, né? Às vezes, uma vez eu recebi um e-mail falando, você tem que valorizar mais aquilo que você faz, valorizar mais o seu canal para chamar mais público. E eu nunca tive esse foco assim, sabe, eu já falei isso aqui também, mas eu nunca tive esse foco de, eu quero público, eu quero milhões de inscritos, não. Eu sempre busquei fazer o que dá sentido para a minha existência e não pensando no quanto de grana que isso vai me proporcionar, no quanto de público que isso vai me proporcionar. Eu sempre gostei de me comunicar, sabe? E sempre tive vontade de fazer algo significativo. E o YouTube, né, esse espaço aqui, me deu essa oportunidade. E assim, algumas vezes em que eu li críticas acerca do cenário, eu pensei, cara, eu vou desistir, porque as pessoas estão preocupadas com o superficial, né? Não estão, assim, não estão levando em conta aquilo que eu estou passando. Então, muitas vezes eu desanimei, mas aí eu pensava, não, mas eu não vou desistir, porque tem aquelas pessoas que são tocadas, sabe? Tem aquelas pessoas que, vem aqui não é para ver se o cenário tá legal ou qualquer outra coisa do tipo, mas vem aqui realmente para escutar o que eu tenho para falar, escutar o que eu tenho para passar, seja em termos de reflexões, seja em termos de conhecimento mesmo, né? E assim, eu sempre busquei fazer o meu melhor, dar o meu melhor com aquilo que eu tinha no momento. E aquele cenário precário era o que eu tinha naquele momento, mas eu sempre buscava o meu melhor, sabe? E eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, desde que eu entrei na faculdade para cursar psicologia, que eu costumo assistir às palestras dele. E ele sempre diz, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então eu sempre levei isso comigo, né? De sempre dar o meu melhor nas condições que eu tinha naquele momento, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então assim, era isso que eu estava fazendo, sabe? Mesmo com uma câmera precária, mesmo com um notebook precário,
mesmo com um cenário precário, mas eu estava dando o meu melhor para fazer alguma coisa de bom para alguém, para a vida de alguém, seja ajudar num assunto da faculdade, seja ajudar nas suas questões existenciais, né, sendo uma luz, uma inspiração, um canal de reflexão mesmo. Então, a partir do momento que eu tive condições de melhorar, eu melhorei, tanto em termos de didática, quanto em termos de som, quanto em termos de câmera e agora o cenário, né? Porque agora eu tive condições de fazer melhor do que era, né? E agora eu vou poder fazer melhor ainda, porque esse cenário aqui tem um sentido muito especial para mim, como eu falei para vocês. E isso acaba aqui estimulando mais, né? Inspirando ainda mais. E, enfim, e uma coisa que Mário Sérgio Cortella sempre fala também é sobre a eternidade, né? A gente sabe que a gente é imortal. Aliás, desculpa, a gente sabe que a gente é mortal. Uma hora a gente se vai dessa existência. Uma hora a gente vai morrer, vai partir dessa existência, né? Mas qual é a obra que a gente está deixando para que a gente possa ser eternizado, né? Qual é o sentido que a gente está dando à nossa existência, né? Para que assim a gente possa ser lembrado de alguma forma. Porque a gente só faz algo com paixão e para marcar a existência a partir do momento que aquilo tem um sentido para a gente. E aí ele até cita Mário Quintana, ele é fã de Mário Quintana, eu também sou por tabela. E ele sempre cita um poema de Mário Quintana que diz assim: um dia pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. E quando é que a gente deixa de viver, né? Daí o próprio Sérgio Cortella, ele cita de Israel, né? A vida já é curta para a gente torná-la pequena de alguma forma. Quando é que a gente torna a vida pequena, né? Quando é que a gente deixa de viver na existência? É quando a gente transforma a nossa vida em algo banal, algo fútil, algo superficial. E quando é que a gente torna a nossa vida algo banal, algo fútil, algo superficial na nossa existência? É justamente quando a gente faz algo que não tem sentido pra gente, mas a gente faz, seja por dinheiro, seja para ter público, né? Seja por qualquer outro motivo, mas não pra gente, mas não porque tem sentido pra gente, não porque o nosso coração quer aquilo, né? Então, apesar de toda a precariedade inicial do meu canal, mas aquilo tinha muito sentido para mim, sabe? E eu sempre devotei muita paixão, muita intensidade nas minhas gravações. Às vezes estava chovendo e tipo, eu vendo aqui goteira para todos os lados, mas sempre procurando um cantinho que eu pudesse gravar. E muitas vezes eu gravei chovendo e eu vendo aquelas pingueiras, mas assim, sempre tendo em mente, eu vou conseguir melhorar isso aqui, né? A gente refez a coberta, colocou agora de fato telha Brasilite, né? Bem resistente, é uma telha que tem, a estrutura dela é de 6 milímetros, bem grossa, suporta uma pessoa em cima, e a gente revestiu de gesso, né? Porque aqui é muito quente e fica por trás da casa da minha mãe, então a casa da minha mãe é mais alta e aí a casa da minha mãe mata toda a ventilação que poderia vir para cá, então aqui é muito quente mesmo. E aí a gente revestiu o teto de gesso para amenizar mais e amenizou bastante, é tanto que eu nem estou com calor agora. Estou muito feliz, estou me sentindo muito confortável para dar continuidade ao meu canal, para continuar fazendo algo de bom para a minha existência
e para a existência das pessoas que me assistem, né? E quero agradecer em público novamente, como eu fiz, né, quando minha mãe me presenteou com uma câmera melhor, uma filmadora de fato. Eu quero agradecer em público, né, a minha mãe, pessoa que, se não fosse ela, nada disso seria possível. Muita gente não acreditava inicialmente em mim, né? Eu já fui chacota de muita gente por conta do canal. Isso não vai dar certo, as pessoas não se interessam pelo que tu fala no teu canal. E enfim, minha mãe sempre acreditou, sempre me deu força, continua, e sempre fez o que pôde, né, para me ajudar. Tanto que ela me ajudou muito nessa reforma, tanto em termos monetários, quanto assistencial mesmo, sabe? Ela segurou muito a minha onda, porque para mim foi muito difícil ficar 2 semanas sem gravar, 2 semanas sem estar no meu ambiente. Estou muito acostumada com o meu ambiente, né? E aí eu fui pra garagem, fui dormir na garagem, não quis nem ficar no meu quarto, porque como eu falei, na casa dos meus pais tem o meu quarto. Mas eu não quis nem ficar no meu quarto, quis ficar na garagem mesmo, sabe? Ansiosa para voltar pro meu ambiente, pro meu espaço, porque é aqui que eu torno a minha existência melhor, sabe? É aqui que eu reflito as minhas questões existenciais, é aqui que eu projeto coisas outras, é aqui que eu estimulo a minha criatividade para os meus canais. É aqui que eu me torno um ser humano melhor. Esse ambiente aqui tem um valor emocional muito significativo para mim. Então, isso aqui me inspira demais. E agora, então, porque tá muito a minha cara isso aqui, sabe? Enfim, e aí eu queria agradecer a minha mãe de novo por tudo, pela força que ela me dá. Quero agradecer novamente a vocês por todo o apoio também, por vocês sempre estarem me estimulando. Sempre que eu paro uma semana ou 2, eu recebo e-mails, cara, por que tu não tá gravando? Volta a gravar, e enfim. E eu não vou parar, eu sempre digo isso, sabe? Muito pelo contrário, estou sempre buscando melhorar, tanto em termos de didática, quanto o ambiente mesmo de gravação, para que eu possa cada vez mais ficar confortável, gravar confortavelmente para vocês. Muita gente ainda continua reclamando porque eu não respondo mensagens via redes sociais. E aí eu sempre explico isso, sabe, gente? Eu não tenho canal, apenas o canal na minha vida, sabe? Muito embora o canal ocupe um espaço muito significativo na minha vida, mas eu tenho coisas outras, sabe? Eu tenho uma faculdade que quanto mais avança, já está perto já de me formar, no ano de 2019 eu estou me formando, e quanto mais se aproxima, mais fica complexo a faculdade. Vem TCC, né? E vem estágio, vem muitas questões que eu preciso também me voltar para isso. Tem a minha família também, como eu falei para vocês, tem a minha avó que mora aqui com a gente, então eu dou uma assistência à minha mãe nesse cuidado com a minha avó, porque ela tem vários problemas psiquiátricos, sabe? Ela tem acompanhamento com psiquiatra. Então, assim, minha mãe precisa, né? Até porque minha mãe também está chegando a uma certa idade, então minha mãe também precisa de uma assistência, minha avó precisa de uma assistência, e eu busco sempre que eu posso dar essa assistência para elas também. Então, assim, eu tenho 2 perfis de Facebook, os 2 estão lotados. Tem o Instagram que está lotando também, né? E aí tem os comentários nos vídeos que as pessoas me perguntam coisas e enfim, aí vai no inbox, vai no direct. Então, assim, se eu parar para estar respondendo, sabe, eu perco o meu dia nisso, sabe? Se eu tivesse tempo só para o canal, se o meu tempo fosse voltado só para o canal, eu ficaria o tempo que precisasse em redes sociais respondendo. Mas, como eu falei, eu tenho outras coisas. Então,
Se eu responder a uma mensagem que chega por inbox, então vai ter a réplica dessa resposta, e aí vai ficar, e depois vem outro, e outro, e outro, e outro, então eu vou passar o dia todo nisso, sabe? Então eu prefiro responder só por e-mail e por ordem de chegada, porque aí eu respondo todo mundo e não venho a ser injusta com ninguém. E até por e-mail demora mesmo um pouco, porque chega vários e-mails e aí eu vou respondendo por ordem de chegada. Então, mais uma vez, eu peço a vocês desculpas por isso, certo? Enfim, quem quiser me adicionar nas redes sociais, fique à vontade para seguir de perto os meus projetos. Mas, de fato, eu não respondo, eu opto por não responder, por não ter esse tempo livre para estar o tempo todo respondendo por meios de redes sociais, tá certo? É isso, gente. Estamos de volta, né? Darei continuidade às temáticas que eu venho abordando aqui, tá certo? E mais uma vez eu agradeço de coração mesmo, ao apoio, né? Agradeço de coração a compreensão de vocês, agradeço de coração o carinho de vocês para com o canal, tanto Mente Aberta como também o Psicanálise, que eu abri no ano passado, né? Agradeço de verdade, sou muito grata, porque vocês salvam, já falei isso, um pouco da minha existência, cada vez que me mandam um e-mail agradecendo por determinado vídeo, porque ajudou vocês numa determinada prova, ou cada vez que vocês mandam um e-mail, né, falando, Carla, aquela tua reflexão lá me ajudou bastante, clarificou algumas coisas as quais eu estava em conflito, enfim, eu agradeço muito por tudo, tá certo? É isso, gente, vou parar por aqui para não ficar muito longo, mais do que já está. E, enfim, marcamos aí a volta do canal Mente Aberta, dando continuidade às temáticas que eu venho abordando, tá certo? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.